Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda a mais uma aula. E para você que está aqui no YouTube, eu já vou te adiantar uma coisa. Esse é um tema que as alunas do programa GRESS pediram muito e eu decidi gravar. E se você não conhece o programa Guarda-Roupa Elegante do Zero, o GRESS, é o meu programa onde eu ensino as mulheres a se vestirem bem dentro da sua realidade, respeitando o seu tipo físico, sua coloração pessoal e o seu estilo. As nossas alunas têm acesso individual diretamente com uma consultora de imagem através do WhatsApp. Então, além das mais de 100 aulas que tem dentro da plataforma, as alunas também têm acesso ao suporte individual com uma consultora. E a gente sempre está muito disposta a ouvir as alunas, o que elas precisam, quais são as dúvidas. Esse tema, como se manter elegante na academia, foi um dos mais pedidos e por isso esse vídeo está sendo postado. E como eu também adoro vocês aqui do YouTube, eu decidi trazer esse vídeo para cá. Sem mais delongas, vamos começar. Muitas vezes, quando a gente começa a fazer exercício físico ou volta depois de muito tempo, a gente pode se sentir um pouco perdida. Especialmente porque hoje em dia tem uma demanda tão grande de roupa fitness, ou até mesmo quando a gente vai às academias, as pessoas estão tão aesthetics, que a gente pode acabar se sentindo um peixinho fora d'água. E as dicas que eu vou trazer aqui são as mais simples, nada muito fora do óbvio, até porque, né, gente, pensa uma coisinha que tá cara hoje em dia, é roupa para treinar. Mas eu também entendo que é uma roupa em que a gente vai lavar mais vezes, ela vai acabar se desgastando, então por isso ela precisa ter uma qualidade um pouco maior. Especialmente no caso das partes de baixo, né, como short, bermuda, legging, etc. Mas ainda assim, se a blusa tiver mangas, ela pode ficar com aquele cheiro de suor com o tempo, dependendo do tecido e também da quantidade de vezes que a gente acaba usando. Então, vamos voltar do começo e eu vou começar aí falando sobre as cores. Se você está tentando renovar o seu guarda-roupa da academia, ou está querendo fazer algumas comprinhas mesmo para dar aquela motivação no treino, ou só está pelo menos querendo se sentir um pouquinho mais bonita, uma coisa que nunca tem erro é a combinação da blusa e da calça ou da bermuda da mesma cor. Então, o famoso monocromático. Os looks sempre ficam mais elegantes, né? Ficam mais harmoniosos e dão a sensação de que você também está mais arrumada. Na hora de escolher uma paleta de cores para suas roupas de treino, tente definir algumas cores, 3 ou 4 no máximo. Óbvio que existem pessoas mais compulsivas, que têm uma necessidade maior de mais peças. Também tem aquelas que só precisam do mínimo, então por isso que é difícil falar uma quantidade, né, um número exato. Vou falar aqui a média e aí você adapta para sua realidade se você precisa de menos ou mais peças, tá? Mas cores que são legais, às vezes, para você montar um mini guarda-roupa de treino, né? O que a gente chama de armário cápsula. Preto, então camiseta preta e legging e bermuda preta sempre fazem muito sentido. Eu acho que eu vou parar de ficar falando legging ou bermuda, tá? Você adapta, porque tem gente que sente mais calor e aí, de fato, prefere usar bermuda, tem gente que não se sente muito confortável com as pernas ou simplesmente não quer usar bermuda e vai para legging. Então, pensa aí para sua realidade. Em tese, claro, a legging ela vai disfarçar mais, né? Então, às vezes, se você tem vasinhos nas pernas, se você tem mais celulite, se você tá um pouco acima do peso, a legging tende a diminuir, né? Porque é uma peça comprida. A bermuda, ela evidencia. E eu recebo até perguntas muitas vezes de meninas que são muito magrinhas, né? Que têm uma certa vergonha. De duas uma. Ou você pode usar bermudinha, e aí pode parecer meio contraditório, né? Tipo, puxa, mas eu já sou muito magrinha, minhas pernas são finas, se eu usar uma bermuda aí que vai aparecer mesmo. Sim, mas se você usar uma legging preta, por exemplo, vai diminuir as suas pernas e parecer ainda menores. Então, se isso te incomoda, não é muito recomendado. Também tem o caso daquelas calças mais fluidas. O problema é que quando a gente opta por essas calças mais fluidas, pode ter uma falta de logística, sabe? De funcionalidade no dia a dia dos treinos. Especialmente se você vai treinar perna. Imagina, você vai fazer o aparelho do leg press e quando você deita no aparelho, a calça vai abaixar e as suas pernas vão ficar à mostra de toda forma. Então eu recomendo calças mais soltinhas, no caso de ser um treino de superiores, né? Algo que não vai demandar você levantar, abaixar a todo momento, especialmente em posições diferentes que a calça pode ir junto. Então tá, mas voltando ao assunto das cores, ter uma paleta de cores bem definida te ajuda também a não ficar com o guarda-roupa muito misturado, sabe? É claro que isso se estende também para o guarda-roupa do nosso dia a dia, para as nossas roupas no geral, mas falando aqui estritamente das peças de treino, o melhor seria ter uma blusa e uma calça pretas,
Azul marinho também é uma combinação bem legal e ela é escura, então não deixa as coisas muito aparentes, né? Não deixa o corpo muito aparente, caso você seja uma pessoa mais discreta. Verde militar, bordô, cores mais fechadas, sabe? Aquilo que a gente chama de neutros coloridos. Mas aí que vem o pulo do gato. Às vezes você quer uma calça rosa pink ou laranja, enfim, uma cor mais diferente. E aí eu acho que vale a pena ter uma regata ou uma camiseta branca, off-white, enfim, num tom mais claro, porque fica mais fácil de combinar. Então, caso você tenha uma peça muito colorida, muito diferente, às vezes até estampada, é legal ter aquela blusinha básica, branca, no guarda-roupa, porque ela é mais fácil de combinar. Então, de duas uma, ou você vai fazer a combinação monocromática, de tom com tom, ou então você vai combinar o colorido com a blusa branca. Eu não recomendo usar muito a blusa preta, por mais que as pessoas usem e não tenha problema. Mas vamos pensar aqui que você quer dar um passo à frente, né? Você quer estar um pouquinho mais arrumada. Então, ter a blusinha mais clara acaba combinando mais, ficando mais harmonioso, mais bonito, tá? Então, vamos tentar deixar o preto um pouquinho de lado, sabe? Deixar o preto para ocasiões realmente importantes. Porque o preto é uma cor muito bonita, por mais que não combine com todas as pessoas, não esteja em todas as cartelas, enfim, mas é uma cor que a gente se sente seguro, né? É uma cor que a gente se sente bem. Só que imagina, se você usa o preto todo dia, toda hora, em todo lugar, ele perde um pouquinho o poder, sabe? Então deixa o teu pretinho básico para um momento assim, ó, que tu quer se sentir uma cerejinha do bolo, sabe? Quer se sentir bonita, quer se sentir arrumada, tá? Então, ou você vai ter o seu lookzinho preto, all black, ou então você vai deixar o seu lookzinho preto realmente para uma balada, para um evento à noite, uma orquestra, uma coisinha assim, um jantar com o marido, enfim, para uma ocasião que faça sentido para você. E aí também dentro desse assunto de cores a gente já fala até sobre o tênis também, porque muitas vezes a gente tem um tênis preto, mas ele acaba pesando no nosso look. Então imagina que você coloca uma blusa rosa com uma legging rosa e joga o tênis preto. O tênis preto vai acabar chamando muita atenção. Mas se você coloca uma blusa rosa, legging rosa com um tênis branco off-white, o tênis vai entrar ali como pano de fundo. Então, se puder, dentro ali do possível, né, conforme você for renovando o seu guarda-roupa, sempre opte por calçados mais claros, porque eles chamam menos atenção. Por mais que eles tenham uma tendência a sujar, deixar mais marcado com o tempo, mas ainda assim vale a pena nessa questão estética. Se você puder também ir limpando, né, toda vez que usa, passando um paninho, acaba ajudando a ele não ficar encardido. Mas o tênis, claro, é sempre uma escolha mais segura e mais harmoniosa também. E outra coisa que a gente não pode falar é sobre o tecido, sobre o caimento. Muito importante que a roupa atenda às necessidades, à função que a gente precisa. Claro que quando a gente está pensando numa roupa para treinar, fazer pilates, musculação, crossfit, o que seja, tem que ter aquele teste, já cansei de falar isso para vocês, né, do agachamento, de você fazer ali os movimentos que você de fato faria naquele lugar, na academia, por exemplo, mas por melhor que seja o tecido e ele não seja transparente, vamos supor ali uma marca muito top, que consegue fazer uma peça clara com tecido fino, mas que não fique transparente. Ainda assim, esse tecido mais fino, ele tem uma tendência a marcar, né? Então ele vai marcar mais as celulites, os músculos que você tiver, né? Então imagine assim uma pessoa que conseguiu treinar por muito tempo e ativar melhor os músculos, né? Ter músculos maiores, às vezes ela quer mostrar mesmo, né? Ela quer mostrar que ela conseguiu chegar onde ela tanto queria. Então, o tecido mais fino vai fazer mais sentido. Porém, se você às vezes tá um pouco mais insegura, tá voltando agora, tem muita celulite mesmo treinando, é o meu caso, eu tenho muita celulite mesmo treinando há um tempo aí, então o tecido mais fino ele tende a marcar. Nesse caso, eu gosto muito das leggings da Lupo e da Ace, que a gente encontra na C&A. Eu fui descobrir essa marca, essa segunda marca, porque eu tenho um código de consultora na C&A, né, que inclusive é Narjara. Ele sempre vai dar um desconto aí para vocês, caso queiram usar. Mas eu fui descobrir porque, eu tinha o desconto, eu falei assim, vou testar. E confesso para vocês que hoje todas as minhas peças de academia são dessa marca Ace. Eu até tenho algumas peças de antes dessa época, né? Então, da Fila, Adidas, da Nike. Só que o custo-benefício da Ace hoje em dia eu acho muito melhor, né? Porque não é transparente, não marca. E eu acho que financeiramente acaba compensando. Porque tem uma qualidade bem parecida com a da Fila, por exemplo, e é mais barato. As peças da Lupo também. Eu gosto muito das leggings da Lupo. São um pouco mais caras, mas elas são muito boas. Tem uma, inclusive, que eu usei a minha gestação inteira da Maitê, que é uma azulzinha.
E aí depois eu fui descobrir que tinha Lupo dentro do site da C&A. Então hoje em dia eu também compro peças da Lupo com o meu código de consultora. Então é uma dica, tá? Não tô querendo fazer aqui uma propaganda, mas também é de fato, né? Se você puder comprar com descontinho é sempre melhor. E aí tem até uma outra questão relacionada a esse assunto de tecido, caimento, que é a famosa pata de camelo, né? Às vezes algumas pessoas ficam incomodadas, não gostariam que a virilha marcasse tanto. E isso se dá por conta do cavalo, né? Que é a costura ali do meio da calça. Essa costura, ela é mais curta, ela é menor, ela tende a marcar mesmo, né? A ficar entrando ali e não ficar muito confortável. É claro que existem fatores genéticos, né? Algumas pessoas têm um pouquinho mais de gordura na região, outras têm menos, enfim. Mas essa questão do cavalo pode marcar mais ou menos. O que eu vi, já testei e deu certo, é de puxar a costura para frente, sabe? Então eu vou ver até se eu consigo deixar o vídeo aqui para vocês, porque puxando a costura, não sei o que acontece, né? Eu acho que se alinha melhor ali e não marca tanto, tá? Então vale a pena testar. Vou te ensinar um truque pra usar legging sem marcar na frente. Se você tem esse problema, fica nesse vídeo, mulher. Quando a gente veste uma legging, essa costura da lateral da perna fica lá atrás. A dica é, pega ela e arrasta pro meio da perna. Arrasta mesmo a costura. No caso das leggings da Shein, ainda tem essa costura no meio. Você vai pegar essa costura e arredar pra frente, pra ela encaixar direitinho assim no corpo. E na hora, para de marcar. Olha isso! Eu até testei um agachamento, olha, só fica muito confortável, direitinho no corpo todo. Dica extra, calcinha sem costura e esses protetores diários. Testa e me conta, hein? Ah, se você já tentou de tudo, se a costura da calça é maior e ainda assim marca, se você já puxou a costura pra frente e também tá marcando, daí não tem muito jeito, né? O ideal, talvez, às vezes, é amarrar uma blusinha. Quando eu tô naqueles dias, por exemplo, eu sempre gosto de amarrar uma blusinha fina, que aí, se, por exemplo, passar alguma coisa, né, se acontecer algum acidente, pelo menos a blusa preta ela vai estar ali pra tampar. Ou também dá pra jogar um blusão, né? Comprar camisetas um tamanho maior. Por exemplo, se você usa M, comprar blusa G, ou às vezes até pegar do esposo mesmo. É uma coisa, não tem muito pra onde correr. Então usar a blusa tapando o bumbum pode funcionar. Um terceiro ponto que é muito importante é que a roupa de treino, ela tem que ser confortável. Então aquela coisa de você ficar puxando, repuxando a todo momento, ou aquela legging que fica entrando no bumbum, pode ser legal para um público específico, mas a tendência é que não seja tão elegante, tá? Então se você está buscando elegância, se você quer uma aparência mais arrumada, mais madura, a legging ali com a costura no bumbum, ou entrando mesmo no bumbum, não é muito interessante. E por isso que eu falei das leggings da Lupo, porque ela tem tipo um elástico na cintura que ela não abaixa conforme você faz um agachamento, por exemplo. Então, às vezes, a sua legging ela tem um cos mais baixo e você vai fazer o agachamento, se sente desconfortável porque o cofrinho tá aparecendo. Assim, né, gente? Ninguém consegue estar elegante, ninguém consegue estar bem se sentindo desconfortável. São pontos a observar. O top também com uma boa sustentação, especialmente se você tem mais seio. E eu até esqueci de falar, né, também na questão das cores, mas o top é sempre legal ter um tom mais neutro, né? Branco, rosinha mais queimado, porque aí você consegue combinar com o máximo de cores, tanto de blusa, quanto também às vezes da legging se ele ficar à mostra. E não é porque a gente tá indo pra academia que tem que ir de cara lavada, com cabelo de qualquer jeito. Eu sei que às vezes o tempo é meio corrido, né? E a gente teria ali para se arrumar, já é um tempo muito valioso. Mas eu falo por mim, aqui em casa, enquanto as crianças estão tomando café da manhã, porque eu treino de manhã, enquanto eles estão tomando café da manhã, eu deixo uma musiquinha na Alexa e já aproveito para dar uma lavada no rosto. Eu passo um corretivo, protetor labial. E assim, eu já me sinto melhor, sabe? O meu cabelo, geralmente, eu vou com ele solto, e aí prendo ali na academia mesmo. Mas fico descabelada, confesso pra vocês, porque eu prefiro ficar descabelada, mas não precisar lavar o cabelo ao longo do dia, do que às vezes encher ele de gel, deixar ele bem alinhadinho, mas daí ter que lavar todo dia. Então hoje, por exemplo, foi um dia que eu treinei, mas como eu não passei gel, não passei nada, então meu cabelo tá soltinho. E também outra coisa é que eu faço inferiores em um dia, superiores no outro. Então eu sempre lavo meu cabelo no dia de inferiores, que é quando eu suo mais. E aí no dia de superiores, como eu não suo tanto, aí eu acabo não precisando lavar. Então eu aqui, né, consigo lavar um dia sim, um dia não, quando não tá muito calor. Aí de fato, quando tá no verão, assim, muito quente, eu tenho que lavar todo dia, ou andar com ele preso, porque aí não tem o que fazer. No verão também a gente acostuma andar com o cabelo preso, então
tá tudo certo. Ele fica um pouquinho mais oleoso, um pouquinho mais sujo, mas pelo menos eu treinei. Então tem ali um corretivo, um protetorzinho labial com cor, às vezes um blush para dar uma carinha saudável. E se você quiser incrementar, dá para usar meia de cano alto, para ter aquelas faixinhas de cabelo, né, para deixar o cabelo um pouquinho mais esticado. Caso você precise se estender depois do treino, por exemplo, ir no mercado, buscar as crianças na escola. É legal só ter um pouquinho de bom senso. Às vezes, se você tem um corpo muito curvilíneo, né, que pode chamar atenção com a legging, com roupa de academia, é legal amarrar uma blusa na cintura, às vezes colocar uma camisa branca por cima, deixa no carro, deixa na mochila da academia, que aí já é mais prático de colocar. Não que você precise esconder o seu corpo, mas como a roupa de treino é propriamente para treinar, usar fora de contexto pode acabar ficando um pouco vulgar. Então, essa foi a nossa aula de hoje e dando uma dica assim bem geral, como eu disse para vocês, é difícil falar sobre números porque cada pessoa vai ter uma tendência a comprar mais, comprar menos, ter mais necessidade ou menos. Às vezes a pessoa faz cardio, natação, musculação e vôlei na semana, por exemplo. É claro que a necessidade dela de ter mais peças vai acontecer diferente de uma pessoa que às vezes faz pilates 2 vezes por semana. Mas, o que eu diria, tá? Uma boa base, assim, para você começar o seu guarda-roupa. Tenha umas 2 a 3 leggings, de 2 a 3 camisetas ou regatas, vai depender do quão calorenta você é, e uns 2 tops. E um tênis de solado baixo, né, solado reto, caso você vá fazer levantamento de peso, ou um tênis com um bom amortecimento, caso você vá fazer uma corrida, né, precise se movimentar mais. Mas, obviamente, isso varia, né, de acordo com a sua realidade. E aí, por exemplo, se você for usar uma legging, como a legging é mais fechada, você pode combinar com uma regata. Se você for usar o short e não tiver tão calor assim, pode combinar com a camiseta. Mas se você for super calorenta e realmente quiser usar menos peças, tem a opção do top. Gosto muito de tops um pouco mais fechados aqui na região do busto. Eu acho que quanto menos a gente mostra o nosso corpo, mais elegante vai ficando. Mas é uma questão de gosto pessoal, tá? Não é nenhuma regra. Eu só não optaria, por exemplo, por um top, tomara que caia. Eu vi uma pessoa usando um desses esses dias na academia e eu fiquei pensando, cara, e se realmente cair, sabe? E se ela for fazer uma puxada e o top ficar lá? Então é meio arriscado, digamos assim. A função e a estética não estão muito unidas nesse caso. Tá certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, deixem aqui embaixo, estamos à disposição para ouvi-las. E eu acho que é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima.